galerinha, um grande abraço para você do Curseirado e você que acompanha nosso canal pelo YouTube. Galera, hoje vamos continuar falando aí um pouco sobre matemática, só que hoje vamos avançar um pouco em alguns conteúdos. Hoje vamos falar sobre transformação de unidades. Só que fique esperto que hoje é a transformação de unidades parte 1. Então vai ter a parte 2, então fique ligado, não perca essa aula para você não ficar voando na nossa próxima aula aí de parte 2, tá? Então vamos falar aqui um pouco sobre transformação de unidades. Galera, antes de a gente falar de algumas transformações de unidades, primeiro nós temos que saber o que significa algumas notações que vão aparecer na hora da nossa explicação. Então fica ligado em que cada letrinha significa o nome delas. Olha, dentro de transformação de unidades, eu vou ter os chamados múltiplos e os chamados submúltiplos, dois conjuntos de unidades. Primeiro, os múltiplos. Eu vou ter três letrinhas, o K, o H e o DA. O K, o H e o DA. O K significa quilo, o H significa hecto e o DA significa deca. Então, K, quilo, H, hecto, DA, deca. Tá? Fica ligado só nessas notações. Isso aqui é importante tu saber o nome, tá? O nome é importante. E os submúltiplos? Os submúltiplos vai ter o D, o C e o M. O D é de deci, o C é de centi e o M é de mili. D, deci, C, centi, M, mili. D, deci, C, centi, M, mili. D, deci, C, centi, M. Tem uma musiquinha bem legal, né? Muito bem. Então, a partir de tudo isso daqui, eu tenho que fazer o quê? A partir disso daqui, nós vamos trabalhar dentro das nossas transformações, que vão ter 5 grandezas: comprimento, área, capacidade, volume e massa. Terão 5 grandezas que tu precisa dominar essas 5 grandezas para tu aí que está te preparando para o vestibular. Então fique ligado. Primeira grandeza é a grandeza comprimento. A grandeza comprimento ela vai ter a sua unidade padrão, que vai ser o metro. O metro é a unidade padrão do comprimento. Douglas, para que eu preciso saber isso? Porque quando tu colocar dentro de uma reta, a unidade padrão vai ser sempre o centro dessa reta. Vai ser sempre o centro dela. Tu vai ver que cada grandeza vai ter uma unidade padrão diferente. Então, o centro dela é importante tu posicionar a unidade padrão sempre no centro. Douglas, por quê? Porque para o lado direito, sempre vai ser nessa ordem, não vai mudar de grandeza para grandeza, tá? Vai ser sempre a mesma ordem. Quando eu ponho a unidade padrão no meio, para o lado direito aparecem os submúltiplos. Sempre vai ser nessa ordem, o D, o C e o M. E para o lado esquerdo da unidade padrão, aparecem os múltiplos, que também vai ser sempre nessa ordem. O K, o H e o DA. Agora, eu vou só completar o nome de cada unidade, dependendo de cada contexto, ou seja, de cada grandeza que a gente está trabalhando. No caso, é o comprimento, então eu vou completar com um metro. O que o D significa? Não significa deci? Então eu vou completar. Olha, fica decímetro. O C é centi, só que fica centímetro, por isso que tem o nome centímetro, que eu sei que tu já deve ter visto. E o M é mili, então é milímetro. A mesma coisa aqui, a mesma coisa, olha, quilo, quilômetro. O H é hectômetro. E o DA é o decã, então fica decâmetro. Pronto, então. Para o lado direito, decímetro, centímetro e milímetro. Para o lado esquerdo, quilômetro, hectômetro e decâmetro e a unidade padrão bem no centro. Muito bem, isso aqui tu precisa gravar no teu HD, não pode ter dúvida na hora de montar as unidades, tá? Douglas, por quê? Porque quando tu precisar andar nessa reta para o lado direito, tu vai multiplicar. Quando tu precisar andar nessa reta para o lado esquerdo, tu vai dividir. Multiplica por quanto? Multiplica por 10 e divide por 10, tá? No comprimento, a gente multiplica por 10 e divide por 10. Só que bora com calma, Olha esse exemplo de número 1 aqui. Olha o que o carinha está dizendo. Transforme 0,03 HM. Olha a importância. O cara não vai te dizer o nome, ele vai te dar só a letra. O HM é o hectômetro. Então ele quer que tu transforme hectômetro em centímetro. Então, primeira coisa, bora se posicionar bem aqui. Eu vou transformar o 0,03 em centímetro. Então te posiciona na reta. Olha, eu estou bem aqui. Eu estou em hectômetro. Eu quero transformar hectômetro para centímetro. Será que dá o mesmo número? Não, não vai dar. Mas eu tenho que saber, quando eu transformo de hectômetro para centímetro, eu vou para o lado direito ou eu vou para o lado esquerdo da reta? Eu vou para o lado direito. Muito bem, então para me chegar em centímetro, eu vou para o lado direito. Se eu sei que eu vou andar para o lado direito, eu já sei que eu vou multiplicar.
Douglas, por quê? Porque quando eu ando para o lado direito eu multiplico. Multiplico por 10, só que tu não vai apenas multiplicar por 10. Tu vai fazer um macetezinho bem legal. Tu vai sempre multiplicar pelo número 1. A quantidade de zeros que vai aparecer ao lado do 1 é a quantidade de pulos que tu vai ter que dar dentro da reta. Tá? Por exemplo, para me chegar em centímetro, eu tenho que dar quantos pulos? Eu não posso dar um pulo direto. Eu tenho que ir por parte, cada um no seu cada um. Então, para me chegar em centímetro, eu tenho que dar um pulo, 2 pulos, 3 pulos e 4 pulos. Ou seja, o número 1 vai ser ao lado dele quantos zeros? 4 zeros, tá? Então, muito cuidado, tá? Muito cuidado com isso. Então, já observou 2, eu vou multiplicar. Então, multiplica logo pelo número 1. A quantidade de zeros ao lado do 1 é a quantidade de pulos que tu precisa dar para chegar onde tu quer. Se eu quisesse sair de hectômetro para decâmetro, era só um pulo. Então, era só o número 1 ao lado dele, um único zero. E assim por diante. Eu acho que tu já sacou a história, tá? Então, bora multiplicar agora aqui. Aqui acabou o conteúdo de transformação. Agora aqui é a parte algébrica, matemática básica. Então, bora com calma aqui. O 0,03 possui quantas casas decimais? Douglas, o que é uma casa decimal? Casa decimal são os números que estão para o lado direito da vírgula. Todos os números para o lado direito da vírgula são considerados casas decimais. Não interessa se é 0 ou qualquer outro número inteiro. Desde que esteja para o lado direito, é considerado uma casa decimal. Então, o 0,03 possui quantas casas decimais? Possui 2 casas decimais. Douglas, por quê? Porque ele tem 2 números para o lado direito. Por que tem que saber isso? Porque a quantidade de casas decimais que esse número possui é a quantidade de zeros que tu vai eliminar do número que estiver na base 10, ou seja, o número que ele está multiplicando. Se ele possui 2, tu elimina 2 zeros. Se ele tivesse 3 casas, ia eliminar 3 zeros e assim por diante. Então, o 0,03 não é mais 0,03, ele é apenas o 3, porque eu eliminei todas as casas decimais dele. E o 10.000 não é mais 10.000, ele só é 100. Por que, Douglas? Porque eu eliminei 2 zeros. Então, 3 vezes 100 vai dar 300 o quê? Centímetros. Ou seja, 0,03 hectômetro é a mesma coisa do que 300 centímetros. Bacana, né? Bem tranquilo. Agora, olha essa questão de número 2 aqui, ó. Eu tenho 5.000 milímetros, 5.000 milímetros, e eu quero transformar para decâmetros. Bora ver se eu multiplico ou divido. Então, bora se posicionar aqui, ó. Eu estou em milímetros e quero chegar em decâmetros. Opa, milímetro, decâmetro. O meu pincel foi para o lado esquerdo, ou seja, eu divido. Então tu vai fazer logo isso aqui, ó. Divide pelo número 1. Pronto. Aí, a mesma coisa que aconteceu aqui, a mesma coisa vai acontecer na divisão. Ou seja, a quantidade de zeros ao lado do 1 é a quantidade de pulos que eu preciso dar para chegar onde eu quero. Eu estou em milímetros, aí eu venho, ó. 1, 2, 3, 4 pulos. Então já sei que vai ser o número 1 ao lado dele. 4 zeros. Pronto, agora é só simplificar a quantidade de zeros. Ó. 1 corta com 1, 1 corta com 1, 1 corta com 1. Simplificar zeros é a mesma quantidade de zeros que eu corto em cima, tem que ser a mesma quantidade de zeros que eu corto embaixo, tá? Isso que é simplificar de forma proporcional. Então, bora ver o que foi que sobrou. Em cima só sobrou o número 5. E embaixo só sobrou o número 10. Então bora lá. Chegou aqui. Douglas, eu posso cortar esse zero daqui de baixo? Pode. Tu pode, mas tem que tomar cuidado. Eu te falei aqui que a mesma quantidade de zeros que eu corto embaixo é a mesma quantidade de zeros que eu corto em cima. Só que tem algumas exceções que eu posso cortar o zero embaixo. Douglas, eu não tenho nenhum zero para me cortar em cima. Quando tu cortar zero embaixo e não tiver nenhum zero em cima para te compensar esse corte, aí tu vai acrescentar casas decimais de acordo com a quantidade de zeros que tu cortou. Douglas, como assim? Eu não cortei um zero. Se eu cortei um zero, eu vou acrescentar uma casa decimal. Lembrando que casa decimal são os números para o lado direito da vírgula. Então, se eu cortei um zero, o meu resultado vai ter que aparecer um número para o lado direito da vírgula. Então vai ficar assim, olha, 0,5. Olha, um único número para o lado direito. Douglas, por quê? Porque eu cortei só um zero. Se eu tivesse cortado 2, ia ter que aparecer 2 números para o lado direito. Ia ficar 0,05 e assim por diante, tá? Só que é 0,05 o quê?
Ah, decâmetros. Olha. Então, 5.000 milímetros é a mesma coisa do que 0,5 decâmetros. É, galera, muita onda, né? Então, galera, se você gostou, já vai deixando o like, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal. Tá quase chegando a 1.000 de inscritos, galera. Muito obrigado a todos os inscritos. E ativa o sininho para te ficar ligado por tudo que está acontecendo. E outra coisa também, ó, não te esquece, parte 1, tá faltando a parte 2, então estuda, faça as suas anotações, que daqui a pouco sai a parte 2, beleza, galera? Então tamo junto, é nóis.